Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Vamos trabalhar com tecidos. Um tecido nobre, um linho madeira e um tecido de patchwork floral, que a gente está numa época de muita flor, né? Época de primavera, o floral muito forte em moda e decoração. E aí eu já convido você para se inscrever no canal e já ativar as notificações para depois não reclamar que perdeu o vídeo, tá bom? Combinado? Bom, o que eu vou usar aqui? Eu escolhi esse floral da Daler, a gente já usou algumas vezes porque ele é tão bonito, esse azul profundo aqui, ficou muito legal. E ele vai ser usado sobre esse linho madeira que também é da Daler, que é um linho que a gente já fez aqui, inclusive, uma almofada com a Adriana Ribeiro, lembra? Pois é, ele é um tecido muito macio e é um tecido muito nobre, que para fazer roupa deve ser legal, para fazer decoração deve ser legal, toalha de mesa, porque ele é bem gostoso e a gente vai fazer uma decoração sobre o MDF e sobre algumas outras coisas que eu vou dar umas dicas também. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou recortar o linho do tamanho dos pedaços de MDF que eu vou revestir. Então, no caso, a caixinha aqui, eu vou pegar o tamanho da tampa da caixa e do corpo da caixa. O linho, ele é um tecido que ele é meio um pouco grossinho, então para a cola pegar sobre ele é preciso ter um pouco de paciência, tá bom? Escolhi aqui, sobre esse pedaço aqui, eu vou pegar o floral desse tecido de patchwork e vou recortar as flores, tirando elas desse fundo branco. Ó, o recorte não precisa ser absolutamente preciso, tá? Só para você poder pegar aqui o desenho das flores e das folhas. Eu vou fazer uma montagem sobre esse linho. Para fazer esse trabalho eu vou usar a linha Moliné, que é a linha de meada. Vou usar um fio apenas, porque eu quero fazer um ponto caseado bem delicado. E aí vou colocar na agulha, uma agulha fina também. Vou colocar aqui o tecido. Não, ele não vai desfiar. Você viu que eu cortei, ele não desfiou. Eu vou fazer a aplicação, ele também não vai desfiar. Esse tecido de patchwork da Daler é um tecido de 180 fios, ou seja, ele é bem apertadinho. Então, o bom dele é exatamente isso. Ele é muito concentrado por serem 180 fios, e aí o que acontece, ele deixa, quando você está manuseando, ele não vai desfiando. Não precisa passar tremolina também não. Não precisa passar cola pano. Não precisa passar nada, tá bom? Ele vai segurar bem a onda. Com o ponto caseado, eu peguei uma linha da cor do linho. Eu vou fazendo com o ponto caseado, esse bordado, e tem que ser um ponto caseado pequeno. Por isso que eu estou usando apenas um fio, para que ele seja delicado. A inspiração para esse bordado aqui são aquelas coisas do começo do século XX, final do século XIX, que eram uns lenços bordados como se fosse aquela faiança, aquele trabalho meio provençal. Então, um trabalho bem delicado, que era muito usado em lenço. Então, foi uma inspiração romântica, digamos assim, tá? Eu vou fazendo aqui o ponto caseado e vou fazendo a união de outras flores também, não apenas de uma, tá? E ele vai ficando um pontinho caseado bem pequenininho e delicado. Depois que eu fizer várias, ele vai ficar assim, ó. Várias flores aplicadas aqui. E aí eu vou pegar a tampa e vou aplicar essas flores com cola branca. Como o linho é um tecido um pouco mais grosso, o que acontece? Eu não posso tirar muita cola daqui. Então eu não vou passar o rolinho para alisar a cola, porque eu quero que ela fique... Ela está bem homogênea e tem que ser um pouquinho mais de cola do que o normal. E aí eu venho aqui com esse bordado sobre o linho e ajusto aqui. Ah, detalhe! Deixe pintada já a parte de dentro, tá? Eu escolhi aqui um azul, também um azul um pouco mais escuro, mas não muito claro, nem muito escuro, um médio, para poder exatamente fazer isso. Então já faz a pintura interna antes de fazer a aplicação de cola, tá? Uma diquinha boa para você fazer é a seguinte: espera secar isso com um pregador de roupa ou um clipe segurando o linho, porque ele vai ficar meio chateado com a cola e vai querer fugir dela, tá?
Vou deixar isso secando aqui aproximadamente 1 hora, mais ou menos, tá? Enquanto isso está secando aqui, eu vou mostrar para vocês um trabalho feito igual, porque depois que secar bem a cola toda, eu vou recortar aqui o excesso, tá? E vou fazer um acabamento com uma passamanaria da São José. Só que eu já fiz um outro trabalho que ficou pronto usando esse tom aqui do tecido da Dahler de patchwork, usando esse aqui sobre o linho também, que ficou uma outra cara. Olha só. É o linho, a aplicação do tecido do mesmo jeito com ponto caseado, com a linha da cor do linho. Aqui dentro, essa passamanaria da São José fazendo o acabamento, só que olha assim, o que eu fiz, eu colei aqui embaixo e deixei essa parte aqui encostando na parede da bandeja. A bandeja foi pintada numa cor vinho, um tom fechado de vinho, e com uma pasta dourada, aquela Gold Fix da cor Fix, foi feita todo esse detalhezinho aqui, deixando essa peça mais nobre, romântica e nobre, mais sofisticada, tá vendo? E aí aqui, ó, o acabamento da passamanaria, como faz diferença. O que acontece também, às vezes, quando a gente cola, recorta o fundo da bandeja, ele acaba soltando, acaba ficando feio. A passamanaria não deixa você ver isso, dá muito mais qualidade para o teu trabalho. Depois que terminou tudo, verniz spray fosco sobre tudo, inclusive sobre o tecido, para poder aquela pessoa fofinha derrubar café e não estragar o seu trabalho, né? Você põe na bandeja, serve o café, vem o fofo e derruba o café. Então, passa o verniz spray para poder limpar. Aí quer ver mais dicas legais também que você pode fazer com isso? Olha só, se você não quer fazer pintura nem aplicação, você pode usar o linho direto sobre um vasinho de barro, que ele também fica super bacana, discreto. Lembra que a gente fez a vela com tecido? Olha aqui, o linho pintado com estêncil e um pouquinho de dourado e depois a passamanaria aqui, só que aqui eu não passei o ferro em cima da passamanaria, tá? Eu colei mesmo com cola quente. Por quê? Porque eu não queria que ela escurecesse. Se eu passasse o ferro aqui, ela ia perder o toque e ia perder a cor. Então essa vela ficou com o linho pintado com estêncil e fazendo conjuntinho com essa aqui, ó. Tá vendo? O estêncil é diferente. E aí eu fiz a mesma coisa, ao invés de fazer a aplicação do tecido bordado aqui em cima, um outro estêncil usando o tom da mesma passamanaria e também por dentro pintado de um tom magenta aqui. E aí esses acabamentos em dourado, certo? Agora, se você não quer fazer a aplicação, você pode fazer também uma outra pintura. Aí bati um estêncil aqui, bem clássico também, bem princesa, bem rei, bem, com pouquíssima tinta também, com a cor igual ao que a gente fez aqui. E depois o acabamento também com a passamanaria aqui da São José, tá vendo? E que isso aqui eu vou esperar secar para fazer o acabamento e te mostrar como vai ficar. Então pera aí, que eu vou esperar secar, vou tomar um café, vou fazer o acabamento com a passamanaria e já te mostro. Então é o seguinte, esperei secar a tampa da caixa, o linho secar bem seco, bonitinho, fez um corte preciso aqui do lado para poder ficar certinho. O acabamento com a passamanaria da São José e aqui em cima eu peguei a mesma cor que eu usei na parte interna e só fiz uma sujeirinha de estêncil para dar uma profundidade nesse bordado aqui. E aí a peça cresce. Aqui na lateral, peguei outro estêncil e só fiz uma brincadeirinha também, que aí você tem uma coisa que mistura o bordado e a pintura e muda completamente a cara desse linho da caixa e assim por diante. Você quer mais ideias? Então entra no Facebook e no Instagram da Elástico São José, que tem um monte de sugestões com um monte de artistas legais que usam os produtos da São José fazendo ideias bem bacanas e acessíveis para você. E pode acompanhar por lá também. Tem o canal no YouTube também. E na Dahler Têxtil também tem um monte de ideias, tanto no site, quanto no Pinterest, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode também acompanhar e também qualquer dúvida você pode ligar no 0800 que está aqui embaixo para poder saber de cursos, de eventos e produtos e reclamações. Pode ficar à vontade, tá bom? Siga a gente também no Instagram, no Facebook e por aqui, né? Se não se inscreveu, se inscreva e compartilhe e ative as notificações e vai bordar, pintar, vai arrasar, minha filha.